Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família, 1150 kHz, servindo a comunidade tririense há mais de 70 anos. Agradeço ao Boy, ao Márcio e a toda a equipe técnica da Rádio Três Rios a atenção e auxílio na divulgação da doutrina dos Espíritos, baseada nas mensagens e exemplos deixados por Jesus, para que trilhássemos o caminho do bem. Uma boa tarde também aos meus amigos e irmãos da SIJ, companheiros de jornada na experiência da carne. A todos, uma tarde maravilhosa. Hoje, como todos os sábados em que aqui estou, dou sequência ao livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que é uma das patronas da nossa casa espírita, da nossa seja. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, próximo aos prédios do Vila Nova, Vila Isabel. Venham conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês para uma visita. E o nosso estudo de hoje, lembrando a vocês, para quem nunca ouviu o programa, pelo menos o meu, o nosso estudo hoje é o capítulo 27. Lembrando que o livro possui 30 mensagens baseadas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O meu nome é Nádia e aqui estou mais uma vez para aprendermos juntos as mensagens do nosso amado Jesus, nosso irmão, guia e modelo da humanidade. Neste capítulo de hoje, e lembrando, meu nome é Nádia. Lembrando hoje que lembrando que o título do nosso capítulo é o 27, para quem se interessar em ler o livro, que é muito bom, as mensagens são maravilhosas. O nosso capítulo é o 27 e o título é Decisão Necessária. E começamos com as palavras da nossa benfeitora, que diz que nós sempre achamos muito difícil a renovação interior. Realmente. Parece muito fácil, mas como nós estamos em um mundo de provas e expiações e somos espíritos ainda muito imperfeitos, para nós é muito difícil, ou melhor, é muito desafiador fazer essa renovação interior, olhar para o mundo, para quem segue a jornada conosco. É um desafio grande, mas não impossível. Basta termos fé, boa vontade, principalmente a boa vontade de querer mudar a nós mesmos, porque lembrando, nós podemos nos mudar, não podemos mudar os outros. Por isso Jesus nos dizia que não devíamos julgar os outros. E isso é um conselho
é uma ideia muito perfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então nós não podemos julgar já que não somos perfeitos. Estamos aqui para aprender a sermos perfeitos um dia, mas ainda caminhamos com muita dificuldade. Então ela dizes que é muito difícil a renovação interior, conforme os paradigmas do Evangelho, pelo fato de estarem muito arraigados, muito presos às imperfeições morais que nós fomos acumulando durante as nossas sucessivas reencarnações. Afirmas que experimentas desânimo e tens vontade de desistir dos compromissos saudáveis em razão do temperamento incontrolável. Quantos de nós decidimos uma coisa no início do ano e ao longo do tempo desistimos? Hoje não, hoje eu estou cansado. Não, eu mereço, eu tive um dia muito difícil. Eu mereço. Não vou na casa espírita, ou não vou no templo, ou não vou a alguma das outras igrejas irmãs, quer dizer, nós não somos igreja, mas de outras doutrinas irmãs, né? Cada um segue aquilo que o seu coração acha melhor seguir, onde se sente melhor. Mas todos os caminhos levam a Deus. É isso que nós temos que pensar. Então a gente, não vou no culto hoje, não vou na palestra, não vou assistir a palestra, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E a gente vai amolecendo. Aí por isso, aquele desânimo, isso tudo em função do nosso temperamento, do nosso orgulho não controlado, do nosso egoísmo não controlado. E isso são entraves para que a gente consiga alcançar essa renovação interior, fazer essa reforma íntima. Elucidas, continua ela, que admira os apóstolos da fé cristã e os missionários do bem, mas que não tens fibra para agir à sua semelhança. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas Deus deixou em nós a sua chama, a chama do seu amor, que faz com que nós sejamos fortes. E que sim, podemos alcançar essa força para a gente não desanimar, para a gente seguir a nossa jornada, seguir sempre no caminho do bem, evitar os atalhos, porque muitos de nós pensam nos atalhos. Nós temos que seguir o caminho reto, aquele caminho que vai nos levar à porta estreita. E nós todos somos capazes, porque Deus nos permite isso. Temos fibra, podemos não ter agora, achamos que não temos. Mas com certeza, lá no fundo, se buscarmos, vamos encontrar a força necessária para mudarmos a nós mesmos, mudar o nosso interior. Várias tentativas tens feito para viver de acordo com os postulados da fé espírita. Caridade, abnegação, intolerância, por exemplo. Tens tentado vezes sem conta e fracassado lamentavelmente quando te dedicas ao programa de autoiluminação.
parece que uma força desconhecida e inibidora intervém e aumenta assustadoramente os desafios, fazendo-te fracassar. Planejas silenciar quando agredido e no instante do teste desequilibra-te e reages com violência não menor do que a do agressor. Muitas vezes acontece-nos isso. Estamos firmes naquele propósito, mas o nosso orgulho é maior e ele nos vence. Então, nós somos vencidos por nós mesmos. Isso faz com que esse orgulho, esse egoísmo que a gente ainda tem muito dentro de nós, muito arraigado, ele faz com que os desafios pareçam muito maiores do que realmente são. Então, muitas das vezes, nós reagimos com violência, uma violência menor do que, às vezes menor do que com a qual nós somos agredidos, e depois o que acontece? Nos pegamos tristes e acabrunhados. Por quê? Porque não conseguimos segurar e evitar de perdermos completamente o caminho. Tentas mudar as imagens mentais viciosas às que estás acostumado. Todavia, a fixação delas é tão forte que não as consegue substituir por aquelas que dulcificam e produzem tranquilidade. Quantas vezes nós ficamos tão desequilibrados que a gente não consegue se livrar dessas imagens mentais viciosas, sabe? E com isso nós nos envenenamos, perdemos a fé, perdemos o caminho. E aí, ao invés disso, na nossa tela mental aparecem imagens que vão simplesmente nos tirar toda a tranquilidade, toda a paz que muitas das vezes a gente conseguiu custosamente, mas conseguimos. E aí, por uma palavra errada, um momento, a gente se deixa levar. Então, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com aqueles momentos em que achamos que não vamos conseguir. Façamos como Chico Xavier. Engolamos um pouco de água, a água da paz, e ficamos ali com a água até passar a vontade de extrapolar aquele momento. A tua luta interior é forte e sem trégua, como se fosses dois seres em apenas um corpo. Um deles harmoniza-se com a natureza, encanta-se com a beleza em todos os seus aspectos. O outro zomba dos teus anelos de aperfeiçoamento moral, oferecendo-te o prato recheado de prazeres turbulentos que te consomem os bons propósitos. Verdade. Parece que temos duas pessoas dentro de nós. Uma que nos puxa para o bem e a outra que nos puxa para o mal. E muitas vezes, por invigilância nossa, nós tendemos para o bem, para o mal. Tens a impressão de que a semelhança do personagem de O Médico e o Monstro predominem as aberrações mentais e morais do Facínora, apesar das gentilezas e bondades do doutor.
Dr. Jekyll and Hyde. Os dois, um era o médico, um era o monstro, o outro era o médico gentil e agradável. E esses dois seres, um ser que quer mudar e o outro que não quer mudar, habita dentro de nós. E por isso que temos que estar sempre atentos e vigilantes para não cairmos nos golpes da tentação. Por isso devemos ter sempre em mente orar o Pai Nosso, ter fé e confiança, confiar em nós mesmos, saber que podemos vencer, que estamos aqui para aprender, para uma aprendizagem, para evoluirmos. Enquanto meditas ou lês páginas edificantes que te conduzem ao pensamento e elevação moral e sentes necessidade de corresponder à expectativa, embriaga-te de alegria. No entanto, quando se passa um momento de emoção superior e vês o mundo com as facilidades e descompromissos éticos, as tuas resistências espirituais cedem campo à vulgaridade e sentes o tormento da busca dos vícios em que te comprazes. Quantas vezes nos perdemos do caminho, nos distraímos, porque pela invigilância, a falta de fé, a falta de esperança, de achar que somos mais, quando na verdade devemos ter sempre que a humildade é o melhor caminho. Não, eu sou capaz, mas eu tenho que ser humilde. Eu posso ir, eu posso melhorar cada dia mais um pouquinho, eu posso. Mas eu tenho que estar sempre atento, vigilante, orando. Quando aquele pensamento ruim bater a minha mente, eu tenho que desviá-lo com pensamentos melhores, com outros tipos de pensamentos, para que aquele pensamento ruim se dissipe e eu não me perca no caminho. Observando os frívolos e serventuários do deboche, ou seja, aqueles que se servem no deboche, aqueles que são frívolos, que são fúteis, vazios, que ainda não chegaram a uma conclusão do que realmente eles querem e que estão na busca apenas dos prazeres passageiros que não vão levá-lo a lugar algum, só vão levá-los a becos, a labirintos onde eles vão se perder. Então, esses que são os frívolos, os debochados das manipulações dos veículos da degradação humana, percebes que esta é a tua oportunidade de fruir a experiência, sorvendo o licor das paixões animalizantes que, após vivenciadas, te conduzem ao vazio existencial, ao tédio perigoso, à perda de sentido. É compreensível que assim suceda, porque o hábito doentio te assinala a jornada e a virtude apenas se te apresenta como possibilidade de algo remoto. Desse modo, não desistas de repetir as tentativas corretas até o momento em que te fixe como hábitos saudáveis. Então, na nossa jornada, devemos sempre procurar o caminho do bem. Embora muitas das vezes a gente se distraia durante a nossa caminhada. Alguns
se perdem totalmente, até que um dia se encontrem. De qualquer forma vão se encontrar. Mas devemos pensar sempre em caminhar pelo caminho do bem, não deixar que ninguém interfira nos nossos pensamentos, colocando caraminholas na nossa cabeça. Por isso devemos estar atentos, porque os inimigos do bem estão sempre ao nosso redor. E se nós dermos uma brechinha, se nós abrirmos a guarda, eles vão falar e nós podemos nos perder desse caminho. Então, por isso ela diz: não desista de repetir. Caiu, levanta. Errou, conserta. Que você consegue. Repete 1000 vezes a experiência que resultou negativa. Treina o sentimento novo e insiste a fim de que se torne um fenômeno psicológico normal. Você vai fazendo as coisas que você acha certa, até que você sabe que elas são certas, porque nós temos uma consciência que nos cobra. Quando fazemos alguma coisa errada, ela nos cobra. Eu sei que existem pessoas que ainda dormem, mas eles vão acordar, porque essa consciência está lá, latente, prestes a despertar. Então, por isso a gente deve estar atentos, vigilantes, orando sempre, renovando a nossa fé sempre, pensando sempre que existe um futuro, porque somos imortais. Aqui é só uma passagem. Nós temos uma vida inteira, uma eternidade para aprendermos. E essa vida aqui é só um pequeno espaço passageiro para que a gente aprenda e retorne à pátria espiritual, que é a nossa pátria de verdade. Não desistas, olha bem, não desistas do amor, já que ele, de variadas formas, chega a ti sem desistência. O amor é algo, lembre-se do apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós tivermos amor, se nós praticarmos esse amor, nós com certeza venceremos todas essas barreiras, todos esses desafios, e eles nos parecerão não tão desafiadores. Porque Ele vai nos chegar sem desistir de nós. Porque Deus não desiste de nós. Ele sempre nos dá oportunidades e oportunidades de corrigirmos os nossos erros, acertarmos o caminho. É isso que é importante. A gente erra, porque somos imperfeitos. Mas nós não podemos permanecer no erro. Quando detectarmos o que temos que fazer, é procurar não errar. Cristo, quando curava, ele dizia: vai e não peques mais. Era isso que ele dizia aos que ele curava, aos que ele ajudava, de todas as formas que era possível ele ajudar. Então, meus irmãos, devemos sempre pensar nisso. Nós podemos, nós temos essa força que o Criador nos deu, colocou dentro de nós. Nós podemos mudar, podemos ser diferentes, podemos melhorar a cada dia, sermos melhores hoje do que fomos ontem.
Bem, voltemos agora para darmos sequência à nossa leitura. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Lembrarmos a vocês que nossas reuniões públicas ocorrem às segundas e às quintas-feiras. São estudos, palestras. Na quinta-feira estamos estudando o Livro dos Espíritos. Ainda estamos na introdução. Então, a cada quinta-feira há um item ou 2 itens que nós estudamos. Na segunda-feira, são assuntos diversos, sempre dentro da doutrina dos Espíritos e sempre respeitando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então são assuntos diversos, palestrantes que às vezes nem são da nossa casa, uma maioria não são da nossa casa, são de outras casas. Temos os da nossa casa, tem os que nos visitam. Então sempre lembrando, segundas e quintas, começa às 20 horas, termina às 21, os nossos estudos e palestras. Agora também trabalhamos com atendimento fraterno, que é aquela conversa que às vezes você está angustiado e aflito, não consegue falar com ninguém. Você pode ir lá na nossa página do Facebook, no Instagram ou no WhatsApp e marcar um horário para que você vá lá conversar conosco. Vá lá, assista as palestras, tome passes e quem sabe você não consegue superar os seus problemas. Certo? Nós estamos lá para te ouvir. Também temos um trabalho de assistência social com as mães. Nós temos as mães carentes, as mães da evangelização. Todo domingo nós oferecemos a comida e também oferecemos a comida espiritual, o alimento espiritual, que nós trabalhamos com o Evangelho de Jesus para as mães e para as crianças. Temos 3 salas com crianças de idades diferentes. Acontece todos os domingos às 9h30. 9h30 a gente começa a trabalhar com as mães e com as crianças e servimos almoço para elas. Se você quiser lá nos visitar, essas 2 semanas, esse próximo domingo e o outro, nós não estaremos lá, não haverá evangelização. Mas a partir do dia 4 estaremos de novo aos domingos às 9h30. Se você quiser ir nos visitar para ver como é o nosso trabalho, sinta-se à vontade, será muito bem-vindo. E também fazemos a doação da cesta básica para as mães carentes. Não só as mães, pessoas que passam em nossa casa, estão em dificuldade, ou a gente sabe que tem alguém com dificuldade e a gente pode ajudar, nós ajudamos. Fazemos um bazar a cada 2 meses para mantermos a casa, bazar de roupas usadas. Aí se você tiver uma roupa usada
em bom estado que possa doar para nós aceitaremos. E se você não puder entregar para nós, iremos buscar. É só você pedir, só você marcar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que nós marcaremos com você para ir buscar. Muitas pessoas às vezes querem doar, mas não tem meio de chegar à casa espírita. Pode deixar lá também, nos dias que nós estamos lá nos nossos estudos. Então, segunda e quinta, a partir das 8 horas. Se você quiser chegar mais cedo, sinta-se à vontade. Às vezes temos um momento musical ou um momento de interação entre nós, o que é muito bom. A gente conhece as pessoas e é muito bom isso. Nós também temos um trabalho que é com enxoval de bebê, enxoval do bebê para a mãe carente, o primeiro enxovalzinho. E todo ano, no dia 29 de abril, nós fazemos um chá de bebê. Esse chá de bebê é para aprimorarmos os enxovais, recebermos doações. A gente recebe doações e a gente faz uma confraternização onde as pessoas levam um presentinho, uma fralda, um pacotinho de lencinhos umedecidos, um sabonete, um body, uma mantinha, uma toalha, o que essas coisas que os bebês usam, sapatinhos, meinhas, nós aceitamos. E caso você tenha um bebês perdem roupa muito rapidamente, que a roupa estiver em bom estado, quiser doar, a gente também aceita. E colocamos as peças que estão em bom estado, a gente coloca no enxoval que doamos para as mães. Então, nós temos vários trabalhos em nossa casa. Promovemos cursos também, sempre são postados no Facebook. As nossas palestras, nossos estudos são transmitidos pelo YouTube. Então, assim, se você quiser nos visitar, e também aceitamos, se você quiser nos levar 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente coloque nas cestas básicas que a gente doa para as mães carentes. Então, é isso. Vamos dar sequência ao nosso livro, porque as mensagens estão quase terminando. Então, ela dando sequência aqui, ela nos diz que as edificações grandiosas começam no planejamento, ou seja, tudo que a gente tem que planejar tudo, inclusive ela está falando da edificação de nós mesmos, dessa melhoria que temos que fazer, e temos que fazer todos os dias de nós mesmos. E para isso precisamos de planejamento. Esse planejamento vai depender muito de nós mesmos. Nós vamos melhorar à medida que desejamos melhorar, que tenhamos boa vontade para caminhar no caminho certo, que nós conhecemos, sabemos qual é. Nós temos uma consciência, e essa consciência nos dita, sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Podemos ficar adormecidos por um tempo, mas com certeza ela vai despertar. As enfermidades devoradoras instalam-se quando o organismo fica com as defesas baixas. Exatamente, e
nós podemos nos perder do nosso caminho quando nós o quê? Quando nós não vigiamos, quando nós somos invigilantes, quando nós perdemos o horizonte, porque nos distraímos. As guerras se originam nos períodos em que a paz se debilita. Começam-se a tudo que acontece de errado é porque há brechas, há debilitações. Você vai se esquecendo das suas obrigações para com você mesmo, para com os outros. Vai se encantando apenas com a matéria, com a ilusão que é o nosso mundo. Ela continua: as condutas de menor porte desgastam as forças morais, que pouco a pouco esgotam-se. Então a gente vai se perdendo, vai diminuindo, na verdade a gente se distrai. A gente acha que a gente vai sendo seduzido pelas tentações do mundo, pelo mundo que nos cerca, porque nós somos corpo também. Então por isso somos seduzidos. Mas não devemos deixar que isso nos aconteça. Como? Orando, vigiando, tendo sempre aquele alerta ligado. Não, esse não é o caminho certo. Por esse caminho eu não vou chegar ao que eu almejo, que é a minha evolução moral. Não antecipes em tuas tarefas resultados pessimistas, porque a falta de entusiasmo compromete o trabalho e traz derrota antecipadamente. Então não simplesmente devemos fazer, não devemos pensar no que os outros estão falando, se vai dar errado. Não temos que antecipar, não temos que sofrer antecipadamente. Vamos fazendo. Se deu errado, o que a gente faz? Refaz. Ela não disse que a gente tem que repetir as experiências 1000 vezes quando uma experiência foi negativa? Por quê? Nós temos a eternidade para nos corrigir, para a gente corrigir a nós mesmos. Nós não morremos, a gente apenas esse corpo morre, que é um corpo físico, é um corpo material. Nosso espírito não. É esse que a gente tem que estar sempre. O nosso corpo é importante, porque o espírito se utiliza dele para aprender. Mas nós temos que estar atentos a ele, cuidar bem dele, com certeza. Mas o espírito é o importante, é o ser consciente, é aquele que aprende, porque nós voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias. Não importa, Deus vai nos dar sempre a oportunidade de recomeçar. Erramos, então por isso ela diz: repete 1000 vezes a experiência que resultou negativa. Então não devemos antecipar as tarefas com pessimismo, com pouco entusiasmo. Falar, não, isso não vai dar em nada, deixa para lá. Não. Se temos um objetivo, devemos de cumpri-lo. Deu errado? Vamos voltar, refletir e ver onde estava o erro. Procurar e achar. E corrigir. É desafiador? É. Mas podemos fazer isso. Utiliza-se, olha as ferramentas. Utiliza-se da oração a fim de fortalecer as meditações. Ou seja, você vai orando, vai se purificando por dentro e vai se fortalecendo
quem? A você, as suas fortalezas morais e as suas reflexões, elas serão mais incisivas, você terá aquela visão melhor, mais aprimorada de tudo que você já fez e o que você pode melhorar para aprender cada vez mais, ficar cada vez melhor. É o nosso objetivo. Não creias que essa é uma terapia religiosa boba. Trata-se de uma energia que, bem canalizada, responde com segurança à aspiração humana. Todos nós queremos viver em paz, sermos felizes, mas todos têm que ser felizes, todos têm. E é esse o objetivo. Deus quer que todos nós sejamos felizes, que nós estamos aqui para aprender. Estamos em passos diferentes, uns já alcançaram alguma coisa diferente de nós, já chegaram a algum ponto melhor, mas todos que estamos aqui, estamos no mesmo mundo, vivendo as mesmas experiências. Não somos um melhor que o outro, todos somos iguais. Para Deus não tem filho melhor ou pior, todos são seus filhos. Quando Jesus conta a parábola da ovelha, ele fala sobre que o pai, se você tem 100 ovelhas, 99 estão seguras, estão caminhando próximas de você, mas tem uma que foi perdida. Ele volta para buscar essa ovelha. E quando ele a encontra, o que ele faz? Ele a traz nos braços, porque para Deus, todos os seus filhos são iguais. Mesmo que ele não vai deixar nenhum filho para trás, nenhum filho perdido. Ele quer que todos cheguemos com diferenças de caminhada, mas chegaremos todos ao mesmo lugar. Olha só, ela diz que entre o fazer e o não realizar o bem, opta por praticá-lo e verás que o resultado é surpreendente. Contorna com paciência as situações perturbadoras, evitando envolver-te nas suas malhas estreitas, no que nos sufoca, porque muitas das vezes essas situações elas perturbam tanto que é como se a gente sufocasse, a gente não enxerga as coisas muito bem. E para isso nós temos que evitar essas situações o máximo que pudermos. E quando a gente não puder, a gente tem que parar dentro de nós mesmos para poder sair da situação. Porque muitas vezes, quando a gente está muito perturbado, a gente não consegue achar o caminho. É igual quando a gente está muito agitado, procurando alguma coisa dentro de casa. A gente passa várias vezes pelo que a gente está procurando e não consegue encontrar. Por quê? Porque estamos perturbados. Porque aí isso nos tira a atenção, nos distrai. E nós não devemos nos distrair, porque podemos nos perder no caminho. Estás na terra, olha bem, para que te reabilite de enganos e crueldades. Não te surpreendas com algumas ocorrências e circunstâncias desastrosas. As leis universais não são anuláveis, elas não podem ser derrogadas para frente, elas não podem ser jogadas para frente. Elas funcionam com igual rigor em toda a parte e em todas as criaturas. Todas as criaturas. Isso quer dizer que tudo que está aqui está em aprendizagem. Estamos todos para evoluirmos.
Então ela diz: aprende solidariedade e pratica, porque a Terra também necessita de ti para evoluir tanto quanto necessitas tu. Então todos nós que estamos aqui para evoluir. Não adies mais a tua decisão de iniciar o programa de redenção. Torna-te importante onde te encontres e sê tu quem gera simpatia e bem-estar. Talvez os seus colegas não prestem muita atenção em quem tu és, né? Muitas das vezes as pessoas nos olham meio atravessados, alguns. O que fazes, a forma como vives. No entanto, quando não possas estar presente, que todos sintam a falta da tua pessoa, gentil e discreta. O mundo está cheio de risos e glórias efêmeras, ou seja, glórias passageiras, a glória, a fama, a felicidade, os risos, as lágrimas são todos passageiros, tudo passageiros. Que são, ela diz mais, que são máscaras colocadas em faces abatidas, desgostosas. Muitas vezes a pessoa coloca a máscara. No Facebook é muito comum, todos estão sorrindo, parece que a vida é maravilhosa. E por debaixo da máscara existem aquelas dores íntimas, as frustrações, os anseios que não se tornaram realidades. Então, ademais, são incontáveis os números daqueles que são atormentados por espíritos ociosos, perversos, adversários do passado, em processos danosos de obsessão de longo porte. Então, quando nós abrimos essas brechas, essas frestas, esses inimigos do passado, ou então espíritos ociosos que querem apenas se divertir, que são às vezes são nossos adversários do passado, nós abrimos espaço para eles. E eles podem nos influenciar e nos fazer perdermos o caminho. O desconhecimento da interferência dos espíritos desencarnados na existência das criaturas humanas é um terrível fator de sofrimento de toda espécie para a vida física na Terra. Como está escrito lá no Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Kardec fez para eles. Os espíritos nos dirigem mais do que imaginamos, na verdade. E existem espíritos do bem, espíritos que estão para nos ajudar e aqueles que querem que a gente se dê mal. Então devemos pensar nisso e estarmos sempre atentos e orando. Então, para isso, eis porque a proposta Orai e Vigiai é de importância capital, auxiliando as criaturas humanas a prevenir-se desse mal que domina grande parte da população terrestre. Aí, para terminarmos, ela diz: um jovem desejou seguir Jesus, mas deveria antes enterrar o pai que morrera. Por causa de um corpo morto, perdeu o amanhecer da vida feliz. Vigiai tu, porque os mortos para a verdade proliferam e os vivos, os cantores da imortalidade, encontram-se no teu caminho. Reflexiona, elege o que te seja melhor. Seguir os mortos ou os vivos. Deixar esses que estão adormecidos ainda e continuar na sua jornada, buscando sempre o caminho melhor. Não importa a maneira, devemos seguir porque nós conhecemos esse caminho. Nós não podemos permitir que sejamos distraídos. Por isso devemos sempre orar e vigiar, como nosso irmão Jesus nos ensinou
tantas vezes, em tantas passagens. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde, noite para todos. Uma boa semana. Que tenhamos que recebamos muitas bênçãos nesse final de semana, nessa semana que vai entrando, e tenhamos sempre em mente: orai e vigiai, para não nos perdermos no caminho. Uma boa noite,